É com essa alegria que eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, no capítulo 17 e no versículo 8 a seguir. Livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 17 e o versículo 8 a seguir. Olhe para quem estiver do seu lado e diga: não converse comigo agora. Diga: não converse comigo agora. É o momento de nós ouvirmos a mensagem e sei que Deus tem algo especial para a tua vida nessa noite. Fica depois de 1 e 2 Samuel, antes de Crônicas, 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 17 e versículo 8 a seguir. Primeira Reis, capítulo 17 e o versículo 8. Olhe para quem estiver do seu lado, e se ele estiver sem Bíblia, compartilhe, para que todos nós fizemos leitura da palavra do Senhor. Irmão Paulo, eu queria ter uma Bíblia e não tenho condições, então nos procure, que nós vamos te presentear com uma Bíblia. E você que tem condições, adquira. Reis no capítulo 17, no versículo 8 a seguir, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, diga comigo, Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, e um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Feche seus olhos nesse momento, Senhor meu Deus. Estamos aqui na tua presença. Foi essa palavra, Senhor, que tu colocaste no meu coração. E sei, Senhor, que ela vai trazer renovo espiritual para muitas pessoas que chegaram aqui nessa noite preocupados com a sua situação. Nós entendemos que a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Por isso, Senhor, eu sei que o poder e a autoridade da tua palavra, Senhor, vai entrar nos corações de uma maneira, Senhor, que eles vão se sentir renovados e vão sair daqui nessa noite, sabendo que tu és o Deus das causas impossíveis. Espírito Santo, ministra no nosso coração de uma maneira toda especial. Amém e amém. Olhe para quem estiver do seu lado e diga assim: no momento difícil, é o momento que Deus quer se revelar para nós. Tome seu assento nesse momento, por gentileza. Quando eu abri esse texto, quando eu abri em 1 Reis, no capítulo 17, o versículo 8 a seguir, eu encontrei essa viúva, que nem nome a Bíblia não fala, mas é conhecida como a viúva de Sarepta. Irmão Paulo, mas como é que chegou aqui nesse texto, como é que chegou nessa história? Para que você entenda, o primeiro rei de Israel constituído se chamava Saul. Depois do rei Saul, Deus foi lá e escolheu Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi morreu, agora o seu filho começa a reinar, que foi Salomão. Salomão iniciou bem, mas de repente ele começa, Agostinho, a ter atitudes erradas.
Ele começa a sair fora daquilo que Deus instituiu e falou o que ele devia fazer. Ao invés dele seguir aquilo que seu pai fazia, ele começou a correr atrás da busca pelo poder de qualquer jeito, a qualquer custo. Tanto que ele fez aliança com muitas mulheres. E numa dessas alianças, ele teve muitas mulheres. E numa dessas alianças, ele começou a se envolver com essas mulheres. E começou a adorar o mesmo Deus que essas mulheres adoravam. Que eram mulheres pagãs, que adoravam outros deuses. A Bíblia diz que isso trouxe um prejuízo muito grande. E agora o reinado se separou, pelo menos em dois. Israel ficou com a capital de Samaria, e depois Jerusalém ficou a capital, deixa eu ver aqui agora, Judá ficou a capital Jerusalém, Israel ficou com a capital Samaria, ficou os dois reinos. Agora chega esse rei Acabe, que é o rei que narra essa história. Se você ler um pouquinho o texto, um pouquinho antes, você vai entender que o rei Acabe era um rei lá de Israel, mas ele casou também com uma mulher pagã, que se chamava Jezabel, e ele começa a fazer tudo errado. Agora no meio dessa história se levanta um grande homem, um grande profeta, que se chama profeta Elias. Esse homem de Deus se levantou, e uma das profecias que ele profetizou para aquele povo foi que não chovesse sobre a terra até que ele mesmo, o profeta Elias, mandasse. E agora iniciou-se uma grande seca naquele lugar. Todas as pessoas, principalmente as mais pobres, foram os primeiros a sofrer. E agora, Lidival, eles começaram a sofrer muito também com a fome, porque se tem seca, eles não conseguem produzir. A Bíblia diz que Elias teve que fugir, porque o rei Acabe, todas as pessoas poderosas que tinham o seu reino, disseram: ele é um perturbador de Israel. Esse homem, Elias, não presta, ele só perturba, ele só incomoda, mas ele estava dentro da vontade de Deus. A Bíblia agora nos ensina dizendo que Elias vai até um riacho, um pequeno riozinho, que ele vai lá e fica lá, e lá ele é alimentado pelos corvos. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. Ele bebe daquele riacho, mas chega um momento agora que o riacho se seca. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre esse tema que eu quero pregar. Quando o riacho se seca. Eu quero que você repita comigo no 3. 1, 2, 3. Quando o riacho se seca. Irmão Paulo, o que é o riacho seco? Por que o riacho se seca? Sabe o que é o riacho seco? É quando as lutas vêm sobre a nossa vida. E aquilo que nós achávamos que era a solução, agora tudo parece que começa a ir ao contrário do que nós pensamos. Aquilo que era bom agora acabou. Quando o riacho seca, nós não sabemos mais o que nós vamos fazer. Quando o riacho seca, parece que terminou para a nossa vida. Quando o riacho seca, parece que não tem mais jeito para aquilo que nós pensávamos, ou projetávamos, ou sonhávamos. Parece que os nossos sonhos agora começam a cair por terra. Quando o riacho se seca, é quando o médico diz: não tem mais jeito, não tem mais cura. Sabe quando que o riacho seca? Quando aquela causa na justiça, o advogado vem e diz: olha, é muito difícil. Eu vou até pegar essa causa, mas está complicado. Quando o riacho se seca, é quando você mesmo diz: parece que não vai mais ter jeito. Parece que não tem mais solução. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração. E Ele me falou muito forte, dizendo: Paulo, quando o riacho seca, aí é que eu começo a agir na vida dos meus filhos. Quando o riacho seca, aí é que eu entro em cena. Quando o riacho seca, que todo mundo diz: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu começo a agir, eu começo a tocar, eu começo a fazer, e começo a movimentar tudo aquilo que parecia ser impossível. Quando o riacho se seca, parece que o choro, a tristeza invade a nossa alma. Quando o riacho se seca, a depressão tenta tomar conta da nossa vida. Quando o riacho se seca, parece que até aquilo que nós tínhamos na nossa mão, parece que agora você diz: não é mais tão bom assim. Quando o riacho seca, as coisas ficam de um jeito muito complicado. E Elias estava nessa situação. O riacho se secou. E eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem não sonha em ter uma empresa abençoada e ter sucesso? Quem não sonha em que os seus filhos se matriculem nas melhores faculdades, nos melhores colégios? Quem não sonha em ser bem-sucedido nessa terra, em todas as áreas da sua vida? Todo mundo sonha, todo mundo quer.
Todo mundo corre atrás disso e corre de um lado para o outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi profundas verdades espirituais para a minha vida. Que quando o riacho se secou, Deus começa a movimentar para fazer e mostrar que Ele é Deus na nossa vida e que sem Ele nós não conseguimos nada. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, mas é do jeito dEle, é da maneira dEle. E eu aprendi que quem costuma com pouco, irmão Paulo, eu estou acostumado com pouco, começa a viver naquele pouco, começa a viver naquela mesmice, começa a viver com aquilo que tem. Eu aprendi que Deus, nesse momento que o riacho seca, Ele cria oportunidades para mudar a nossa vida. A Bíblia diz que agora Elias sai do lado desse riacho de Queribe e vai em direção a essa cidade chamada Sarepta. Por que, irmão Paulo? Porque lá tem uma viúva. Que tipo de viúva é essa? As viúvas, elas não tinham condições financeiras. Tanto como eu falei, nem o nome dela fala, é conhecida somente como a viúva de Sarepta. É conhecida apenas como aquela mulher que estava lá catando os gravetinhos. Mas Deus agora ele entra em cena, ele faz secar aquele riacho. Elias sai lá daquele riacho e vai em direção a essa mulher. Por quê, irmão Paulo? Sabe por quê? Porque Deus gosta de usar as coisas pequenas. Deus gosta de pegar as coisas pequenas que nós não damos valor. Deus gosta de pegar aquilo que nós desprezamos, porque a nossa visão, nós olhamos e dizemos, não, daquele jeito ali vai dar certo. Olha, daquele jeito tem tudo para ir bem. Daquela maneira ali, olha, vai dar certo, ninguém mais me barra, ninguém mais me para. Mas Deus gosta de ir lá e pegar as coisas pequenininhas, que nós não damos valor, que nós não reconhecemos, que nós muitas vezes não estamos nem aí, desprezamos. Eu quero dizer para você que um dia, Deus, Ele colocou uma pessoa trabalhando comigo que eu não dava muito valor. E ele trabalhou pelo menos 2 meses comigo. E eu não entendi direito porque ele trabalhou 2 meses, presbítero Fábio, e depois logo já saiu e pegou numa empresa maior nisso. E eu pensei assim, por que esse cara veio aqui? Ele disse que ele sabia trabalhar, eu tive que ainda ensinar ele a trabalhar, e depois quando ele aprendeu melhor, ele saiu. E eu fiquei pensando, poxa, né, que ruim isso. Mas esse rapaz, ele saiu, foi trabalhar numa empresa em Rio do Sul. Essa empresa, depois de algum tempo, me liga e diz, Paulo, eu preciso do teu serviço. E quando ele liga, eu disse assim, tá, você quer vir aqui ver como é o meu serviço? Que eu trabalhava com porcelanato, acabamento. E ele disse, não precisa, porque esse rapaz que estava trabalhando contigo, trabalha aqui comigo, e ele disse que o teu serviço é muito bom. Eu não preciso nem olhar o teu serviço. E eu pensei, Deus é muito grande. Deus é muito poderoso. Ele coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. E através desse moço, Deus me abençoou de uma maneira toda especial. Eu consegui concretizar o meu sonho. Eu consegui alcançar aquilo que eu almejava. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, pare de menosprezar as pequenas coisas. Se Deus colocou essa pessoa no teu lado, ei, valoriza essa pessoa. Se Deus colocou esse funcionário na tua empresa, valoriza esse funcionário. Se Deus colocou esse esposo no teu lado, valorize o teu esposo. Se Deus colocou essa esposa no teu lado, valorize a sua esposa. Valorize os seus filhos. Foi Deus que colocou. Deus tem um plano e um projeto muito grande. Mas o problema não está no nosso papai, que é o nosso Deus. O problema está em nós, que somos os filhinhos, que fizemos completamente errado. Tudo ao contrário do que Deus quer para a nossa vida. Nós somos assim, desse jeito. A viúva estava num tempo de seca. Essa viúva não sabia mais o que fazer. Mas agora, Deus usa esse profeta, e o profeta chega lá e olha para aquela viúva. Ela está lá perto da porta da cidade, e ela está procurando alguns gravetos, e quando Elias olha, eu diz, ei mulher, pega um pouco de água para mim beber. A Bíblia diz que quando Elias pede água, eu imagino que ela estava indo assim buscar água, e quando foi pegar a água e estava voltando, Beto, ele disse, faz também um bolo para mim. Eu quero pão, eu quero um bolo, eu quero comer alguma coisa. E é nesse momento em que a viúva diz, eu até queria fazer,
Eu até queria fazer um bolo para o Senhor, mas o Senhor sabe que nós estamos num tempo de seca. O Senhor sabe que nós estamos num tempo difícil. O Senhor sabe que está tudo complicado aqui. Eu sou uma pobre viúva, eu não tenho condições. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu estou pegando esses gravetinhos aqui porque eu vou fazer um bolo para mim e o meu filho. Depois nós vamos perecer. Sabe o que é isso? Sabe aquele momento que a gente está assim, dizendo: irmão Paulo, parece que deu tudo errado e eu tenho só mais isso aqui. Esse aqui é a minha última válvula de escape. Essa aqui era a última carta que eu tinha na manga, eu estou usando isso aqui, depois eu não sei mais o que vai acontecer com a minha vida. Eu estou agora, parece, remando contra a maré. Eu estou agora dando o último suspiro. Eu quero dizer para você que no tempo de crise, Deus cria oportunidades para mudar a tua história. São tempos de crise. São tempos difíceis em que as pessoas correm de um lado para o outro. Os historiadores dizem que ali perto daquela cidade, naquela porta, quase nem dava para ficar um tempo atrás, porque tinha muito movimento. Mas agora, como estava tudo muito difícil, não tinha ninguém por ali. Só tinha aquela viúva, pegando aqueles gravetos, para fazer o último bolo, porque depois eles iam perecer. E uma das lições que eu entendo aqui, sabe o que é? É que nesse tempo difícil, nesse tempo de crise, nesse tempo que parece que é o último suspiro, Deus vem até mim e você e diz: eu quero. Deus chega para nós e pede. Por quê, irmão Paulo? Porque Deus é o contrário do que nós pensamos. Deus é o contrário da normalidade. Deus não age na normalidade. Se Deus agisse na normalidade, você nem estaria aqui nessa noite, porque quem era você no passado? Deus não escolhe só os bonzinhos, não, Ele escolhe os piores que tem, e vai lá e muda nós, nos coloca aqui, nos lava com o seu sangue, por isso que você está aqui nessa noite. Deus não age na normalidade, Ele age da maneira que Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer. Irmão Paulo, por que Deus pede? Quando Deus pede, é porque Ele quer dar. Quando Deus pede, é Deus dando um chacoalhão em nós, assim, evangelista, e dizendo: ei, meu filho, acorda, eu estou pedindo porque eu estou dando uma oportunidade para você. Se o defeito não está no nosso pai, o defeito está em nós. Como? Momento de crise ninguém quer dar. Momento de crise ninguém quer oferecer. É ao contrário, você vai dizer: irmão Paulo, eu não estou no tempo de oferecer, eu estou no tempo de pedir. Eu estou no tempo de recolher, eu estou no tempo de pegar onde tiver. Para Deus não é difícil mudar a nossa situação. Lembra? Pastor Carvalho Júnior ali abriu o livro de Jó, contou para nós toda aquela história no sábado. E a Bíblia diz assim, que Deus virou o cativeiro de Jó. Para Deus não é difícil virar o cativeiro. Sabe qual é a maior dificuldade, entre aspas, aqui para Deus? Deus não tem dificuldade, mas a maior dificuldade para Deus é porque Deus deixou o livre-arbítrio. E nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Se Deus pudesse fazer nós robô, Ele fazia, controlava e dizia: vocês vão ser abençoados, e acabou. Mas Deus deixa. E Ele trabalha no nosso coração e cria essas oportunidades no momento de crise, dizendo: eu quero. Mas eu quero porque eu quero trabalhar no seu coração. Eu quero porque eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero porque eu quero movimentar você. Eu quero porque eu quero te tirar dessa zona de conforto e te colocar numa zona de confronto. Eu quero porque eu quero fazer você ter experiências comigo, a qual você venha depender somente de mim. Deus está batendo na porta do nosso coração, dizendo: filho, eu não tenho crise. Você já imaginou crise no céu? Deus dizendo: ei, arcanjo Miguel, toma banho mais rápido porque a energia está muito cara. Ei, no céu não tem isso. No céu não tem crise. Nós não dependemos de coisas dessa terra para nós ir bem e ser abençoado. Nós dependemos sim do nosso Deus, e quando nós entregamos para Deus, é Ele que dirige a nossa vida. Eu quero dizer para você que uns dias atrás eu estava até um tanto preocupado, e veio aquela preocupação assim momentânea, e nós fomos para um retiro. Quantos foram no retiro Homens ao Máximo? Levanta a mão. Quantos foram? Nós fomos num retiro lá que trouxe uma libertação para a nossa vida nessa área, de uma maneira toda especial.
Nós fomos libertos porque muitas vezes nós ficamos presos com coisas dessa terra. Essa mulher, essa viúva, ela tinha só esse pouquinho de farinha e só aquele pouquinho de azeite. Já pensou se ela se prendesse com essa farinha e dissesse: não, é a última que eu tenho, é para mim e o meu filho, eu vou ficar com essa farinha e vou ficar com esse azeite? Ela nunca tinha alcançado a bênção para a sua vida. Ela nunca tinha alcançado e veio um tanto de preocupação, mas eu disse para minha esposa: eu não dependo desse momento aqui, nem o que aconteceu. O que aconteceu agora, para o meu Deus resolver, é muito fácil. Celinho sabe, Fábio sabe. Deus foi lá e abençoou mais do que eu imaginava. Aquilo que eu pensava que vinha para mim, Nilson, não veio só uma, veio duplicado. O nosso Deus faz essas coisas. Quando Deus pede é porque Ele quer dar. Eu dei a minha aliança lá naquele retiro. E agora eu estou vendo na internet, o pastor Adão está vendo para mim onde que ele consegue uma melhor, que eu estou comprando uma melhor, porque Deus abençoou. Aquele valor da aliança que eu dei, eu ganhei o dobro já. E já ganhei um relógio, né? Deus abençoou através do... Ganhei tanta coisa, ganhei bolo. Ei, Deus a minha filha estava de aniversário, uma irmã veio e disse: eu vou dar o bolo para tua filha. Entendeu? A minha filha no aniversário dela ganhou mais de 6 vestidos. Então, ei, Deus tem cuidado e tem abençoado nós de uma maneira toda especial. O que é isso, irmão Paulo? Quando nós entregamos o nosso coração e dizemos: Senhor, tudo que eu tenho aqui não é meu, mas é teu, faça a tua vontade. É Ele que se compromete. Sabe o que o profeta estava dizendo? Faz conforme eu estou dizendo, mulher. Eu estou pedindo para ti porque Deus quer te abençoar. É isso que Deus estava dizendo. Deus queria trabalhar no coração dela, ver o quanto, já viu que tem pessoa como ela é apegada? Se uma pessoa ir lá tomar um pouquinho da água dele assim, ó, ele já faz uma briga. Se uma pessoa ir lá e talvez encostar naquele tapete que ela tem com o pé um pouquinho sujo, ela já faz uma confusão. Não dá carona para ninguém porque não pode sujar o carro. Já viu esse tipo de pessoa que é grudado assim com aquela farinha, com aquele azeite, assim como se fosse o único da sua vida? Se você se acostumar com isso, você vai ficar com isso. Se você se acostumar com esse pouquinho de farinha, você vai ficar com esse pouquinho de farinha. Se você se acostumar com esse pouquinho de azeite, você vai ficar com esse pouquinho de azeite. Ei, mas quando Deus pede, dê. Quando Deus diz dá, dá. Quando Deus disser faz, faça. É Ele que se compromete. Deus estava usando aquele profeta para trazer uma grande libertação na vida dessa mulher. O que mais, irmão Paulo? O que Deus pede? A Bíblia diz lá, abra sua Bíblia comigo, lá no Antigo Testamento. Eu não ia ler, mas se você ler fica melhor. Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 8 a seguir. Último livro do Antigo Testamento, bem fácil de achar. Malaquias, no capítulo 3, o versículo 8 a seguir. Diz assim: ó, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele disse: nos dízimos e nas ofertas alçadas. O versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. O versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança, e por causa de vós, o versículo 11 diz: repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O 12, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus pede é porque Ele quer dar. Esses dias eu encontrei uma pessoa, ele me disse: irmão Paulo, como que eu vou dar que não sobra? Ei, Deus não aceita sobra. Deus pede é porque Ele quer dar. O que Ele pede? Ele pede só 10% daquilo que nós recebemos. E Ele deixa 90% para nós usarmos naquilo que nós achamos melhor.
Irmão Paulo, mas está lá no Antigo Testamento. Ei, o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus sempre. A Bíblia diz: pode passar os céus e a terra, mas as minhas promessas, minhas palavras não hão de passar. Irmão Paulo, mas o Antigo Testamento, então você não pode acreditar que foi Deus que fez os céus e a terra. Não, você não pode acreditar. Então, ei, não dê ouvido a pessoas que usam esse argumento. Mas quando Deus pede é porque Ele quer dar. Sabe por que nesse dia, no momento da crise, irmão Paulo, parece que agora a crise, agora quando você está dentro da palavra, você está debaixo de bênção. E Ele sabe que quando você está fora da palavra, você está debaixo da maldição. Quando você está debaixo de bênção, tem pelo menos 32 mil promessas de bênção sobre a sua vida. Agora, quando você sai fora da palavra, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem poder e autoridade sobre a sua vida. Deus, quando Ele pede, é porque Ele quer dar. Seja fiel para o Senhor. Deus está criando uma oportunidade. O que mais? Tem que ser com alegria. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 6, primeiro ele diz assim: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Ele está falando de semente, daquilo que nós ofertamos na casa do Senhor. Muitas vezes nós viemos para o culto e dizemos: irmão Paulo, hoje a situação está feia. Hoje tinha um tempo que eu dava só moedinha, Beto, quando eu vinha na igreja. Eu dava aquele piorzinho assim que eu tinha e oferecia para Deus, como dissesse: Deus nem faz muita coisa por mim. Deus nem é tão bom assim. Quando a gente oferece um pouquinho, é porque a gente está dizendo que Deus não é bom. Como assim, irmão Paulo? Se você tiver só aquela moeda, é o seu melhor, e Deus conhece o teu coração. Irmão Paulo, eu tenho só 50 centavos e Deus sabe. Deus olha para o interior do seu coração. Mas agora, quando você pode oferecer mais e você oferece de qualquer jeito, aquele restinho assim, é porque você não está honrando a Deus acima de todas as coisas. O que é isso, irmão Paulo? Deus está pedindo essa farinha que você tem. Deus está pedindo esse azeite que você tem, porque Ele quer trabalhar no teu coração, porque Ele tem pressa de te abençoar, porque Ele tem pressa de te fazer você vencedor e abençoado em todas as áreas da sua vida. Irmão Paulo, mas eu já sou abençoado e eu nem devolvo o dízimo. Ei, Deus tem muito mais para você. O que você tem é muito pequeno, muito pouco, perto do que Deus tem para a tua vida. Deus tem muito mais, Deus tem muito melhor. E aquela mulher disse: eu tenho só essa farinha e nós vamos comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Mas o profeta olha para ela e diz: não, vai lá e faz. E primeiro faz para mim. O que é isso? Sabe o que é? Deus está dizendo: primeiro meu, primeiro entrega para mim. O que é isso? Isso é confiança. Eu falei não nessa última quinta-feira, mas na outra, que eu falei sobre tempestade. Eu disse que nós conhecemos aquele Salmos 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto Ele fará. Nós até falamos, dissemos: que salmo bonito, mas é difícil nós se entregar para o Senhor. É difícil nós entregar o nosso caminho para o Senhor. É difícil nós dizermos, Marquinhos: Deus, dirige a minha vida. Senhor, eu quero sentar aqui na carona, Clemir, e deixa Jesus dirigir o meu carro. É difícil nós fizermos isso. Mas quando nós fazemos isso, dizer: Senhor, vou devolver aquilo que é teu, vou entregar o meu melhor na tua casa e vou deixar Deus dirigir a minha vida. É isso que Deus está pedindo. É isso que Deus está querendo. O profeta disse: primeiro para mim. E agora eu imagino, a mulher vai lá e faz lá naquele forno, que era pelo menos 4 pedras que eles usavam assim, era mais uma pedra redonda. Ela botava o gravetinho lá embaixo, e ali ela assava. O pão era diferente do que nós comemos hoje, não é o pão francês, era um pão amassadinho, diferente. E eu imagino agora saindo daquele forno assim, Fábio, aquele cheirinho, e aquela mulher e o seu filho olhando, e o profeta comendo. A mulher e o seu filho olhando, e o profeta comendo. Eu imagino o pensamento deles. Já pensou o que vai acontecer se ela não tiver uma fé, uma confiança em Deus? Naquele momento é que o desespero vem. Você já viu, você que está na 3º, 4º, talvez você está no 5º ou no 6º dia de campanha, o inimigo começa a trabalhar e dizer: olha,
eu acho que você não vai receber. Eu acho que você não vai alcançar a sua vitória. E você diz, é verdade, eu já estou na sexta, quinta-feira da campanha e até agora nada. Deixa eu te dizer uma coisa, se você confia no Senhor, só quando Deus disser que não, senão Ele nunca perde o controle da situação. Não importa em qual dia da campanha que você está, mas confie. Você tem que enxergar além da dificuldade. É isso que Deus está dizendo. Quando você confia no Senhor, você enxerga muito além. Eu imagino aquela viúva só dizendo assim, eu não vejo a hora do meu milagre chegar. Eu não vejo a hora do meu milagre chegar. Se o profeta falou, eu vou confiar. Ele é um homem usado por Deus. Essa mensagem veio nessa noite ao encontro do teu coração. E essa palavra que está sendo pregada é para você abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso que o irmão Paulo está dizendo. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar tudo aquilo que Ele quer para a minha vida. O que mais? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. A viúva fez aquele bolo e entregou para o profeta sobre a palavra dele, do que ele tinha falado. E agora a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha na sua panela e nem azeite na sua botija enquanto não chovesse naquela terra. Sabe o que é isso? É que quando Deus pede aquele pouquinho que nós estamos assim agarrados, assim, que nós não queremos dar, que diz, não, Senhor, aqui pode, mas isso aqui não. É isso que Deus está pedindo nessa noite. É isso que Deus quer nessa noite. Irmão Paulo, eu consigo me libertar de tudo, menos disso. É isso que Deus está pedindo nessa noite. Irmão Paulo, eu amo, eu gosto de ir na igreja, mas isso aqui eu nunca vou fazer. É isso que Deus está te pedindo nessa noite. Deus está pedindo aquilo que você tem a sua confiança. E sabe o que eu me preocupo? Que quando nós depositamos a confiança em alguma coisa e nós ficamos como Abraão. Lembra de Abraão? Abraão era o homem que mais oferecia holocausto para o Senhor. Mas agora, conforme a promessa, ele recebe seu filho Isaac. E agora ele começa a deixar os holocaustos de lado e começa a ficar só com Isaac, anda com Isaac, brinca com Isaac. Sabe o que Deus faz? Deus pede Isaac em sacrifício. O que você tem colocado na frente de Deus? O que você tem colocado que é muito mais importante que Deus na sua vida? É isso que Deus está te pedindo nessa noite. Teclado, Alcino. Eu entendo que a vida daquela mulher mudou, porque ela foi buscar uns gravetinhos, que ela ia fazer aquele bolo, e a Bíblia diz que ela e o seu filho iam morrer, porque ela não tinha mais expectativa, ela não sabia mais o que fazer, era a sua última cartada. Nós vamos fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos perecer. Talvez você está nessa situação nessa noite, dizendo, irmão Paulo, eu não sei mais o que eu faço. Eu quero dizer para você que da mesma maneira que essa palavra foi profetizada através do profeta Elias, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. E assim como aqueles gravetos que ela foi procurar, ela agora volta para sua casa e faz aquele bolo e se torna uma mulher diferente. Agora os seus sonhos voltam para ela, ela pensa, agora eu consigo sonhar novamente, porque para mim estava tudo acabado. Eu ouvi essa palavra que mudou a minha vida. Eu ouvi essa palavra, eu entreguei na mão do Senhor, porque era só o que eu tinha. E o Senhor Deus mudou a minha história. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está como essa mulher nessa noite, procurando os últimos gravetos para fazer o último bolo, porque você vai perecer. A palavra de Deus para a sua vida é que se você confiar nele, se você se entregar para Ele e dizer, Senhor, dirige a minha vida, trabalha nos meus negócios, que Tu venha dirigir a minha empresa, que Tu venha dirigir os meus bens, que Tu venha ser o Senhor lá da minha casa, da minha família.
Deus vai mostrar para você que quando você deposita a confiança nele, Ele pode mudar a sua história. E eu convido você nesse momento a sair do seu lugar, porque eu quero orar por você. Não espere o primeiro vir, mas venha correndo. Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite. Se a palavra foi pregada, é porque ela conhece o interior do seu coração e sabe a necessidade e a dificuldade que você está passando. Só Deus sabe, só Deus conhece. Deus está pedindo algo nessa noite, porque Ele quer dar muito mais que você imagina. Deus está batendo na porta do seu coração, dizendo: meu filho, se entrega para mim. Eu quero dominar a sua vida. Eu quero administrar os seus negócios. Eu quero tomar conta dessa sua dor. Deus pediu aquele pouquinho de farinha, Deus pediu aquele pouquinho de azeite, porque Ele tinha muito mais para dar. Ele tinha muito mais para dar. Eu quero orar por você nesse momento. E eu quero que na sua oração, no seu pensamento agora, você fale para Deus. Diga: Senhor, é isso. A minha farinha nessa noite é isso. Eu quero entregar nas tuas mãos. É só o que eu tenho. Senhor, o meu azeite nessa noite é isso. É só o que eu tenho. Eu não sei mais o que eu faço. Deus usa as crises da nossa vida para mostrar que Ele ainda continua sendo Deus na nossa vida. Deus usa os momentos difíceis para mostrar que Ele ainda é o nosso Senhor, que Ele nunca perde o controle, mas Ele tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor Jesus lá no meio da tempestade estava dizendo para Pedro: Pedro, eu posso te dar domínio sobre essa tempestade, sobre essa onda, sobre esse vento. É só você crer e confiar. Senhor meu Deus, os obreiros vão estar impondo as mãos. Está aqui, Senhor, cada um dos teus filhos. Eles chegaram, Senhor, aqui nesse culto, nessa noite, dizendo: Senhor, é somente Tu que pode mudar a minha história. É somente Tu, Senhor, que pode tomar conta da minha vida. Senhor, para mim parece que não tem mais jeito. Eu estou, Senhor, como aquela viúva de Sarepta, que vou fazer o último bolo, depois eu vou perecer, eu vou morrer. Mas essa palavra, Senhor, profética, veio no coração dos teus filhos nessa noite, dizendo que Tu podes fazer o possível acontecer na vida de cada um deles, que ainda Tu tens o domínio sobre todas as coisas, dizendo que Tu criaste esse momento, essa oportunidade para mudar a história dos teus filhos. Assim, Senhor, como Tu usaste o gigante Golias para fazer Davi rei de Israel, Tu trouxeste os Teus filhos aqui nessa noite para ouvir essa palavra, Senhor, criando essa oportunidade, Deus, porque Tu queres fazer dos Teus filhos mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Muitos chegaram aqui, Senhor, com um problema no seu casamento, dizendo: o meu casamento não tem mais jeito. Todos disseram que não tem mais como, mas nessa noite, Senhor, Tu vai entrar com providência, dizendo que Tu és o Deus que pode. Tu pode tocar aonde for preciso. Tu pode tocar nesse homem aonde ele está. Tu pode tocar nessa mulher aonde ela está. Tu pode tocar no filho aonde ele está. Tu és o Deus de perto, mas Tu és o Deus de longe. Tu és o Deus, Senhor, que usa esse momento de crise para mostrar que Tu és o Senhor de todas as coisas. Mesmo no meio da tempestade, Tu ainda és o nosso Deus. Mesmo no meio da crise, da fome, Tu multiplica, Senhor, aquela farinha, aquele azeite e faz, Senhor, uma provisão divina para os Teus filhos. Senhor, a partir desse momento, começa a tocar em todas as áreas. Faz acontecer, Senhor, na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você bote a mão no seu coração nesse momento e diga assim: nesta noite eu vou sair daqui sabendo que o meu Deus já entrou com providência na minha causa. A partir de hoje
todas as pessoas saberão que eu creio em um Deus vivo e poderoso e que Ele nunca vai me deixar só. Amém? Dê um abraço na pessoa que estiver do seu lado. Cante. Com seu bálsamo de amor, muda, me restaura. Com seu bálsamo de amor, eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro. Aleluia. Você quer estar no centro da vontade de Deus? Amém? Aleluia. Eu e você devemos estar no centro da vontade de Deus. Recuar, parar, avançar, adorando. Faça assim com a mão nesse momento, com o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Esteja com cada um de vocês. Esteja uma sexta-feira abençoada. E que vocês possam lembrar dessa palavra, desse texto bíblico, que Deus pede quando Ele quer dar. E é no momento difícil que Ele cria oportunidades para mudar a nossa história. Vão em paz no nome de Jesus. Não esqueça de dar um abraço pelo menos 10 pessoas.